Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Thaís Crozara, sou dentista. Atualmente estou como vice-presidente da Associação Brasileira de Odontologia do Sono e também da Academia Brasileira de Sono. É uma alegria, uma honra para mim estar aqui coordenando essa live de hoje, do dia 20 do 3, que é a nossa última live da Semana do Sono, da Academia Brasileira de Sono. E também, gente, hoje é o Dia Mundial da Saúde Bucal. Então, vamos falar também do impacto dos distúrbios do sono na qualidade de vida dos nossos pacientes e também na saúde bucal. O tema da nossa live de hoje é sono de qualidade, trazendo também qualidade de vida. E além de mim, eu terei mais 6 convidados muito especiais. Dr. Luciano Drager, doutora Fátima Sintra, deixa eu ver quem já está por aqui. Deixa eu ver quem já entrou aqui. Doutora Fátima Sintra também já está aqui. Vamos lá. Olá, doutor Luciano, boa noite. Oi, Thaís. Boa noite. É um prazer estar com vocês aí. Mais um final de semana do sono, né? Nossa, mais um, doutor Luciano. Gente, eu preciso apresentar o doutor Luciano. Doutor Luciano Drager, ele é médico. Deixa eu só pegar o currículo do senhor aqui. Vamos lá. Doutor Luciano, ele é médico, ele é professor associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP. E ele foi presidente da Associação Brasileira de Sono de 2022 a 2024, onde nós tivemos a oportunidade, né, doutor Luciano, de trabalhar um pouquinho juntos, enquanto ele estava lá presidente da Associação Brasileira de Sono, hoje Academia Brasileira de Sono. Eu estava como presidente da ABROS e tive a honra de poder acompanhar um pouquinho seu trabalho, que foi assim, fantástico mesmo. E hoje, estando lá dentro, eu vejo quanto o senhor trabalhou e integrou todo mundo e trouxe assim, trouxe a participação, a importância de todas as áreas atuando ali de forma integrada, cada um respeitando o espaço do outro e trazendo realmente a importância de cada um. E aí, meu muito obrigada, viu, doutor Luciano, pela odonto, pela FIS, pela nutrição, por todo mundo. O senhor fez muita diferença na atual Academia Brasileira de Sono e no sono, com certeza. Meu muito obrigada. Deixa eu ver se a doutora Fátima aqui vai conseguir entrar. Vamos lá, já convidei. Enquanto Então, ela está entrando aí, eu queria estar lisonjeado pelas suas palavras. E, obviamente, é um trabalho de equipe, né? E o segredo é a gente estar com a equipe unida e fazendo o sono aí multidisciplinar sempre. Acho que todos crescem e a gente cada vez mais oferece um sono de melhor qualidade para a população, né? E estamos aqui também para isso, né? Para orientar a população, para gerarmos pesquisa, para melhorarmos assistência, dar esclarecimentos para que a gente possa tratar o sono cada vez mais sério, né? Está muito claro o papel do sono exatamente. hoje em vários cenários, na memória, na tomada de decisão, na qualidade de vida, né? E nós vamos discutir isso hoje bastante, né? Nas várias consequências que os distúrbios do sono podem ter na saúde mental, na doença cardiovascular, enfim, muita coisa boa para a gente poder discutir aí e chamar cada vez mais atenção para isso. Doutor Luciano, a gente fala assim dessa importância da abordagem multiprofissional. Eu falo assim, não é só eu como dentista, eu não posso olhar só para os dentes do meu paciente. Eu tenho que entender a doença, entender as consequências da doença, porque muitas vezes o paciente vem ali buscando ronco, mas eu falo que o ronco é o menor dos problemas dele, né? A apneia obstrutiva do sono é uma doença muito grave. Fala para a gente, eu falo assim, ó, aqui a nossa live hoje é para a população geral. Então, como que o senhor conversa com o seu paciente? Chega um paciente lá, olha, encaminhei esse paciente para o doutor Luciano, ele tem queixa de ronco, como que o senhor explica o que é a apneia obstrutiva do sono para ele? É. Então, obrigado, Thaís, pela pergunta. Bom, primeiro, lembrar a todos, eu já vou falar o conceito, né? A apneia obstrutiva do sono é um dos problemas do sono mais comuns no mundo. Estima-se que mais de 30% dos adultos têm apneia, né? Então, a gente brinca que se está em 3 pessoas conversando, provavelmente uma delas terá uma apneia do sono que precisa ser abordada e precisa ser tratada. Então, o que é uma apneia do sono? Ora, nós temos aqui a nossa respiração, e nós respiramos normalmente, conversamos, e essa função que é essencial para a vida,
mas nós sabemos que essa passagem do ar aqui, em algumas pessoas, ela pode ficar estreitada durante o período que a pessoa está dormindo. Quando ocorre, então, um fechamento dessa passagem do ar durante o sono, é que nós chamamos, então, a chamada apneia obstrutiva do sono. Essa obstrução ela pode ser parcial, então a passagem do ar fica estreitada, mas ainda a pessoa respira, e aí aquele ar turbulento naquela via muito estreitada pode gerar o famoso ronco, e quando a pessoa, literalmente, a garganta fecha, a região da passagem do ar aqui fecha, nós podemos, então, ter a famosa apneia. A significa ausência, apneia de respiração. Em outras palavras, temporariamente, aquela pessoa que tem apneia do sono, ela para de respirar por causa do fechamento. Então, o problema é muito localizado, né? Nós temos um problema em que você tem essa obstrução. Quem está mais suscetível a isso, né? Nós temos os fatores de risco que a gente fala, né? Então, o maior deles, sem dúvida nenhuma, é a questão da obesidade, né? Então, a pessoa que tem obesidade tem um risco muito maior de ter uma apneia do sono do que uma pessoa que está com seu peso controlado, né? Um outro fator importante é a idade. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, aumenta a chance de desenvolvermos a apneia do sono, né? Então, por exemplo, muito disso se dá pela flacidez daqui da musculatura, que com a idade a gente pode contribuir para esse fechamento. Nós temos também alterações, aí a sua área, Thaís, você conhece muito bem, né? Crâniofaciais. Aquela pessoa, o que significa isso? Aquela pessoa que tem um queixo mais retraído, né? Tem essa região aqui pouco desenvolvida, e isso pode fechar aqui também a garganta. Então, sexo masculino é outra questão também. Os homens têm muito mais apneia do que as mulheres. Não é que as mulheres estão poupadas, as mulheres também podem ter apneia. Então, se a gente juntar aqui os principais, eu diria que é o excesso de peso, a idade, o sexo masculino e alterações que a gente chama dessa anatomia aqui da nossa via aérea que facilitam o desenvolvimento de uma apneia do sono. Então, o que a gente passa para os pacientes no retorno, no conceito, né, é o ronco alto, que incomoda muitas vezes outras pessoas. Mas por trás disso está aquela obstrução que eu falei com vocês, que é durante a respiração, que faz com que aquela respiração seja uma respiração dificultada. Sim, Além é do... uma questão muito do desequilíbrio anatômico, então, né, doutor Luciano? Eu posso ter uma estrutura esquelética pequena e mesmo a pessoa sendo magra, ter apneia do sono. Mas eu posso ter uma estrutura esquelética mais ampla, quem é um paciente com sobrepeso, talvez ele não vá ter apneia do sono. Então é importante a gente entender que todo mundo precisa ser investigado. Deixa eu ver aqui, acho que as meninas conseguiram entrar. É Seguiram? isso mesmo, não é? Não, com certeza. Da mesma maneira também que não dá para rotular, né? Ah, então todas as pessoas com obesidade têm apneia? Não. Nós temos outros mecanismos que obviamente, podem compensar o fato dessa pessoa não ter apneia. E pode ter pessoa magra, né? É uma pessoa que é chamada magro, IMC menor que 25, né? Aquele índice de massa corpórea, e que tem, às vezes, uma apneia do sono que, às vezes, não está longe de ser uma apneia leve, né? Um outro fator que nós temos que está sendo estudado muito é genética, né? Eu tenho uma família, e eu tenho certeza que outras pessoas que acompanham têm inúmeros casos, de pessoas que são magras, têm apneia, e quando você vai interrogar, não tem nenhuma grande alteração assim nessa anatomia, mas quando você vai perguntar na família, você tem uma família de muita gente com apneia, muita gente que ronca, então também levar isso em consideração, a genética pode influenciar. Nós não conhecemos muitos genes, né, que levam essa apneia, né, Thaís? Mas certamente tem esse componente também nesse cenário. Nós E temos nossos... O pessoal entrou? a Olivia Olá, conseguiu entrar, doutora tudo Opa, bem? Mariana. tudo Seja bem, Boa bem-vinda, Lívia? noite, Olivia. tudo bem? Boa Tudo noite a bem? todos. Seja Prazer bem-vinda. estar Opa, aqui. muito bem-vinda. Estamos começando Obrigada. Doutor- a Luciana, é um aquecer os prazer. tamborins, viu? Aquecendo os Tava, tamborins aqui na tava discussão. acompanhando aqui. Sim, a Olivia, pessoal, a Olivia ela é dentista, ela é certificada em odontologia do sono, trabalha, tem experiência nisso, e ela vai falar um pouquinho para a gente dos tratamentos odontológicos. Mas eu queria que o doutor Luciano concluísse essa parte de fisiopatologia
e falar o que que ele está falando para a gente. É o seguinte: por que que você ronca e outra pessoa não? Né? Então você pode ter uma estrutura esquelética pequena, excesso de tecido mole. À medida que a gente envelhece, né, o senhor falou, né? Tenho mais homens do que mulheres, mas muitas mulheres, quando entram na menopausa, começam a ter apneia. Fala assim: nossa, eu nunca ronquei, comecei a roncar. Isso pode ser um sinal já de um envelhecimento, da menopausa, não é isso, doutor Luciano? Muito bem lembrado. A menopausa, inclusive, está sendo também colocada como um dos fatores que caminha em paralelo com a idade, mas nós sabemos também que a menopausa, pela perda da proteção aí de importantes hormônios, né, pode também favorecer esse fechamento na passagem do ar, favorecendo não só o ronco, mas essas apneias que nós mencionamos, né? Então, em suma, muitas vezes, se a gente for resumir a ópera, a gente precisa de situações que favorecem esse fechamento, né? E naquelas pessoas que apresentam os fatores de risco que eu mencionei, novamente, recapitulando, o excesso de peso, a idade, à medida que vamos envelhecendo, aumenta o risco, alterações nessa anatomia, né, nessa região da garganta aqui, né, da nossa estrutura da face, homens, né, a menopausa, muito bem falado, até o tabagismo também, indiretamente, né, mantendo inflamação na via aérea, também pode servir como um fator. Então, junto um fator ali, junto um fator aqui, acaba, então, predispondo essa pessoa a desenvolver a apneia. O ronco é o que mais chama atenção, né? Ah, aquela pessoa está roncando. E você sabe muito bem, né, Thaís, Olívia, espero que logo, logo a Fátima entre conosco aqui também para o Sim. debate. Nós sabemos que é o que mais nos procuram, né? Olha, porque eu estou roncando. E muitas vezes, principalmente, sem generalizar, mas a gente observa isso muitas vezes, principalmente em homens, né? Ah, não, roncar é normal, né? Ah, não, é assim mesmo, isso é da idade, isso aí acontece, né? Então, muitas vezes, menospreza o Sim, problema, né? Então, aquele ronco alto que está incomodando outras pessoas, além disso, se alguém que observa você dormindo, está observando que você está fazendo paradas de respiração, né? Opa, a pessoa parou de respirar ali, né? De repente, né? Tava aquele ressoar e de repente parou. Isso é sinal de apneia, né? é um sinal de Se você alerta. está acordando muito à noite para fazer xixi também, claro, pode ser outra causa, não tem dúvida, né? No dia seguinte, está tendo dor de cabeça, a gente chama isso, essa dor de cabeça pela manhã, de cefaleia matinal. De novo, isso não é específico, mas pode ser sinal, fica antenado nesse sentido. A sonolência excessiva. Puxa, acabei de acordar, mas nossa, meu sono não foi um sono reparador. Ou ao longo do dia, estou cochilando, né? Puxa, estou cansado, hein? Também não é específico, porque pode ter outras coisas, pode ser que você esteja dormindo pouco, pode ser que você tenha outro problema, alguma medicação que está influenciando, mas se juntar as pontas, opa, estou roncando aqui, eu estou com sonolência aqui, alguém já me viu parando de respirar, é um sinal muito claro, né, Thaís, de que possa Sim. ser a apneia do sono aí presente, e a gente precisa ficar antenado e cuidar disso. Sabe uma coisa importante, doutor Luciano, que eu vejo até na rotina clínica mesmo? Muitos pacientes vêm trazidos ali pela esposa, pela queixa do ronco. O ronco incomoda a esposa, né? Às vezes eu atendo algumas senhoras que querem viajar junto e vai dividir quarto e quer colocar o aparelho, né, para não incomodar o parceiro. Só que eu falo assim que as consequências da apneia são muito graves. E o ronco é o menor dos problemas dela. Porque se para resolver só o ronco, às vezes a pessoa muda de quarto e para de incomodar. E, por exemplo, um motorista, um trabalhador que trabalha dirigindo. Então, se ele ronca, ele vai usar o aparelho só quando está em casa? Ele vai usar o CPAP só quando está em casa? Não, ele precisa ter a consciência de que ele, a mulher está salvando a vida dele, porque o ronco que chamou atenção e trouxe ele para o tratamento, mas saber as consequências da doença é muito importante. Então, para nós que manejamos essas consequências, né, com o uso do aparelho oral, CPAP, fono, tantas abordagens, é muito importante que a gente saiba também explicar para o paciente e que os pacientes que estão aqui nos acompanhando, que eles saibam as consequências da apneia. Né? Então, fala para a gente, doutor Luciano, a gente sabe que uma das principais consequências da apneia são as alterações cardiovasculares, que é a sua expertise. Então, fala para a gente o porquê, como que isso acontece, por que é tão importante o cardiologista investigar o sono do paciente, qual que é o impacto que tem? Fala para a gente dessa relação. Olha, Thaís, tem
tanto impacto, né? Mas eu sei, obviamente, que esse programa vai ter chance de discutir outros impactos, né? Isso é muito importante. Eu queria voltar no seu ponto, porque isso é muito importante que você falou. Muitas vezes o paciente vem trazido do companheiro, da companheira, que está incomodado com aquele ronco, que está dormindo mal por causa do ronco do parceiro, da parceira, né? Às vezes é um filho que está dormindo no quarto do lado e também a mesma coisa, e ele está assustado e o sono dele está sendo impactado. Então, olha só que interessante. Sabe aquela história, obviamente tem as suas devidas diferenças, mas sabe aquela história do alcoolismo? Que o alcoolismo não impacta somente o paciente, mas também a família, porque muitas vezes essa pessoa que está ali com excesso de álcool, ficando em condição mental totalmente alterada, muitas vezes acaba brigando com pessoas, gritando, tendo um desarranjo familiar enorme. A apneia acaba também motivando isso. Aliás, as pessoas já ouviram falar do divórcio do sono? Sim, Né? Isso é uma coisa preocupante. O que isso significa isso? São pessoas que estão bem, estão casadas, ou estão, obviamente, tendo um relacionamento, mesmo se não seja chamado oficial, tem um relacionamento sólido, está tudo bem, mas na hora de dormir dormem em camas separadas, muitas vezes por causa do ronco, né? Então nós sabemos que a gente chama esse divórcio do sono, é uma questão comum, né? Então por quê? Porque a pessoa está tendo um sono de má qualidade. Mas falando especificamente, novamente, olha, parece que a doutora ai, acho que Fátima é a acabou de entrar, né? Fátima. É, Doutora falando Fátima, especificamente, eu já vou levantar a bola aí para a doutora Fátima, que já vai apresentar. ó, Nós doutora temos inúmeras Fátima, consequências. tem que Oi, inverter a Fátima. câmera. Acho que a câmera está invertida. Tem uma setinha circular, tem que apertar nela, que nós estamos vendo uma caixa, alguma coisa assim. Veja se a senhora consegue. Pronto. Aí, muito bem. Oi, Fátima. Seja Desculpa, bem-vinda, doutora pessoal. Fátima. Me enrolei aqui. Não, Deixa eu só te, imagina. deixa eu te apresentar a professora Fátima, ela é livre docente em cardiologia, chefe da disciplina de clínica médica da Universidade Federal de São Paulo. Uma honra para nós, doutora Fátima, que bom que a senhora conseguiu entrar. O doutor Luciano estava começando a falar ali porque qual é a relação, né, da apneia com os distúrbios cardiovasculares. Conclui para nós, doutor Luciano, e depois a doutora Fátima complementa também. Claro. Obviamente a gente não quer dar spoiler aqui, porque eu sei que tem outras pessoas que vão falar sobre inúmeras consequências. A gente podia fazer um leque enorme, né? Sim. Mas você falou bem, e eu vou levantar a bola para a doutora Fátima, então, chutar, né? Eu acho que o grande interesse da apneia, a gente não pode negar. Não pode negar isso. Por quê? Porque quando começaram a surgir estudos, algumas décadas atrás, sugerindo que essa apneia do sono, além de impactar a qualidade de vida, a qualidade do sono da pessoa, poderia começar a levar a problemas do coração, aumentando o risco de infarto, aumentando o risco de arritmias. A doutora Fátima é uma grande especialista nessa área, entre outras. A apneia começou a tomar uma proporção ainda maior, né? Porque nós sabemos que a doença cardiovascular é e continua sendo a causa número 1 de mortalidade no mundo. Nós sabemos que os casos oncológicos, né, os cânceres estão aumentando, também está crescendo muito, mas a doença cardiovascular continua sendo a causa número 1. E é nesse sentido que, em paralelo ao diabetes, a fumar, a ter pressão alta, a ter o colesterol alto, cada vez mais começaram então a surgir nas últimas décadas estudos que foram desde o de modelo animal, ou seja, no rato, no camundongo, passando também em pesquisa em humano e grandes pesquisas mostrando que a apneia do sono poderia levar a aumento de doenças cardiovasculares. Eu vou começar então com uma delas, eu passo a palavra para a Fátima e ela completa. Uma delas é a pressão arterial, ou a pressão alta, né? Então nós sabemos hoje que ter apneia do sono aumenta o risco de você desenvolver mais a pressão alta, a famosa hipertensão arterial. E isso independente de idade, do peso, isso já foi mostrado muito bem, né? Então essa pessoa tem muitas vezes, especialmente as formas moderadas, graves, 2, 3 vezes mais chance de desenvolver uma pressão aumentada, que vai precisar inclusive de tratamento, do que uma pessoa que não tem apneia. E olha que interessante, tem um estudo que mostrou que uma pessoa com apneia, ainda com a pressão normal, se ela trata precocemente, ela pode prevenir o surgimento dessa hipertensão. Em um estudo importante, uma grande revista, uma redução de quase 30% dessa pessoa desenvolver. Quer dizer, olha o aspecto preventivo. Então, nós estamos falando aqui de, além de melhorar o ronco, melhorar a sonolência, etc., você pode prevenir o surgimento da sua pressão.
E numa pessoa que já tem pressão alta, a apneia do sono parece a levar mais consequências dessa hipertensão, né? E o tratamento, tem estudos aí com o uso do CPAP, eu tenho certeza que vocês estão falando ao longo do tempo, a semana inteira de tratamentos também, né? O famoso CPAP. Tem a placa de avanço mandibular também, tem estudos, e a sua especialidade, Thaís, né? Nós temos estudos mostrando que o tratamento da apneia promove redução da pressão arterial. É claro que essa resposta de queda da pressão, e aqui não estou falando de remédio, não, estou falando do tratamento da apneia, né? É variável, tem uns pacientes que reduzem mais a pressão, outros menos, mas nós sabemos que tem algumas dicas aí de quem vai responder mais. Por exemplo, quem usa bem o tratamento, pessoas que têm pressão muito alta, de difícil controle também, né? São dicas aí de pessoas que podem responder melhor, né? Então, Luciano, Nós podemos ter, só claro, uma coisa. Quando o senhor fala assim, hipertensão de difícil controle, como que o nosso paciente pode saber assim, não, será que minha hipertensão é de difícil controle? é, Como que é isso? Quantas medicações ele toma? Como que ele pode perceber que ele pode ter, o problema cardiovascular, que a hipertensão dele pode estar associada à apneia do sono? Tem alguma forma assim de a gente mostrar isso para o paciente? Ou tem. dele saber, né? A pressão de difícil controle não necessariamente é a pressão descontrolada, tá? Ela tem um conceito muito claro. A pessoa tem que estar tomando pelo menos 3 classes de antihipertensivos, por exemplo, um diurético, né? E outras classes, em dose otimizada, a pessoa tem que estar tomando o remédio corretamente, e a despeito do uso dessas 3 classes, ela não controla. Ou quando ela controla somente com a quarta, com a quinta. Ah, isso é raro, hein? Não é, não. Está crescendo cada vez Exatamente. mais. Em parte porque a população está ganhando peso, ela está vivendo mais, né? Tem os hábitos, muitas vezes, inadequados, e essa pressão de difícil controle só cresce. E a apneia do sono pode contribuir para essa pressão de difícil controle. E numa pessoa que tem essa pressão de difícil controle, essa hipertensão e a apneia do sono, o tratamento dessa apneia pode promover reduções mais Isso, significativas também. isso eu acho que é muito importante a gente falar, que traz a importância da abordagem multiprofissional. Porque se o paciente tem uma hipertensão de difícil controle, olha a importância disso que o doutor Luciano está falando. Se ele tem uma hipertensão de difícil controle e ele vai ser submetido a um tratamento que pode melhorar essa pressão, você entende que você pode interferir numa conduta clínica, numa comorbidade muito grave desse paciente? Às vezes ele vai para um CPAP, vai aderir ao tratamento, será que essa medicação não vai começar a gerar uma hipotensão? Então, realmente, a abordagem ela precisa ser multiprofissional. Não, eu entendo assim que não é que nenhuma especialidade é mais importante que a outra, que cada um tem que estar no seu espaço. Então, o paciente vem, eu vou investigar a primeira consulta, porque os pacientes hoje, com as redes sociais, eles nos encontram muito. Então, eles chegam até mim, dentista, acredito que até Olivia, até muito fisioterapeuta, sem passar pelo médico. E na nossa avaliação clínica, muitas vezes são pacientes que têm hipertensão, que têm difícil controle e que não foram avaliados pelo sono. Isso é muito comum, por isso que eu acho muito importante a gente falar assim, olha, por que o especialista em sono, por que o cardiologista precisa investigar sono? Tem que trazer isso, porque a gente vê na nossa rotina. Então, eu identifico um problema cardiovascular, vejo que ele tem apneia do sono, eu vou encaminhar para o cardiologista, porque a gente precisa ter essa abordagem. O cardiologista precisa saber que ele vai ser tratado. Então, essa abordagem multiprofissional ela é muito importante. Muito obrigada por essa colocação, porque ela é importante na rotina clínica de quem maneja, é muito importante. Né? Sem dúvida, o cardiologista, né, Thaís, ele é um grande triador dessa orar, né? Tem muito ainda trabalho a ser feito. E você que está nos ouvindo, se você tem um acompanhamento, faz um check-up cardiológico, não se iniba de falar também sobre o sono com o seu cardiologista. Doutor, eu estou roncando. Porque isso pode chamar a atenção desse profissional para ele começar a te ajudar e começar a te investigar, porque se você tiver uma apneia do sono, e aqui nós estamos falando de um distúrbio, pode ter insônia, pode ter outros problemas, Sim. mas se você tiver essa distúrbio do sono, você pode, ao tratar, também beneficiar o coração e as arritmias. E aí eu levanto a bola para a doutora Fátima, grande especialista, para ela continuar essa fala das consequências, que a gente poderia ficar horas e horas, mas eu quero também dar também espaço para as damas, especialistas também, falarem no assunto. Fátima, por favor. Olá, pessoal. Super boa noite a todos.
É um prazer estar aqui, ainda participar de uma iniciativa tão bacana como essa, né, de enfatizar a importância do sono na prática clínica. Isso, para mim, é bastante caro, porque acabei me dedicando bastante nessa compreensão do sono no cenário médico de um modo geral, né? Eu gostei muito disso que você falou, Luciano, de o paciente, para quem está assistindo, também reforçar alguma eventual queixa de sono. Mas também, às vezes, é importante que a gente faça uma busca ativa, né, de uma alteração do sono, porque culturalmente a gente tem a ideia que quem deita e dorme é porque dorme bem, né? A gente acha que dormir em qualquer lugar é um sinal de um sono com qualidade. Isso não é verdade, né? Isso muitas das vezes sinaliza que o paciente está privado de sono. Então, ele tem um problema do sono e acaba, às vezes, não o reconhecendo e não dando a devida importância para essa parte que é tão importante para assegurar a nossa saúde de um modo geral. Então, o Luciano começou muito bem falando de hipertensão, porque de fato é a mais estudada, é o que a gente tem um nível de evidência assim, mais robusto em termos de pesquisa clínica, né? Mas mais recentemente, outras condições cardíacas foram aventadas como sendo consequência dos distúrbios do sono, e uma delas está relacionado a um tipo específico de arritmia cardíaca que se chama fibrilação atrial. Essa arritmia, ela se tornou bastante importante na prática clínica por alguns motivos, Thaís. Primeiro, porque ela pode ser assintomática. O paciente não tem aquela percepção do batimento cardíaco, né? E porque isso é muito individualizado, a gente sentiu o coração bater, a gente tem que estar tem que ser mais jovem, enfim, os pacientes mais idosos, essa percepção é muito mitigada, né? E o fato de ela ser assintomática impossibilita que o paciente tem acesso a um tratamento, né? E com isso, ele pode ter uma consequência muito importante dessa arritmia, que é o acidente vascular cerebral. Infelizmente, se estabeleceu uma correlação entre a apneia do sono e um aumento no risco de se ter essa arritmia, né? E isso gerou uma preocupação muito grande, porque a gente sabe o quão prevalente é a apneia do sono na prática clínica, isso faz com que muitos pacientes estejam expostos a uma arritmia tão importante e tão traiçoeira, como a fibrilação atrial. Né? Não, eu preciso falar uma coisa que você comentou, Fátima, que assim, aonde eu encosto eu durmo. A gente pergunta para o paciente, você dorme bem? Onde eu encosto eu durmo? Gente, não é dormir bem, né? Você só não lenço excessivo. Precisa deitar, demorar um pouquinho para pegar no sono. Então, olha, que o doutor Luciano e a doutora Fátima falaram para a gente da hipertensão arterial sistêmica, hipertensão de difícil controle, a fibrilação atrial e também o AVC. São riscos da apneia obstrutiva do sono. Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho dos tratamentos, padrão ouro de tratamento, e depois deixar a parte de odontologia aqui para a Olivia complementar. Mas os não odontológicos, gostaria que vocês falassem para a gente. Quer começar, Fátima? Vai lá você. Eu estou acostumada a participar de sessões com o Luciano. Então, ele começa, eu complemento. Imagina. Bom, acho que o tratamento, ele é um tratamento que, obviamente, tem que ser, nós precisamos avaliar o que esse paciente vai se beneficiar. Frequentemente, nós vamos tomar mais de uma atitude, né? Então, eu vou dar um exemplo. Como eu falei, um dos grandes fatores de risco para a apneia é o excesso de peso. Então, medidas para perder peso, e a gente não está dizendo aqui que é fácil, nós sabemos a dificuldade que é a perda de peso, tem fatores genéticos, tem fatores alimentares, tem hábito, e até muitas vezes a disponibilidade desse paciente adotar uma vida saudável tem complicadores, né? Econômicos, de demanda de trabalho, de acesso a ter a você poder fazer uma atividade física, entre outras coisas. Mas, de fato, está recomendado
Hoje até nós temos tratamentos medicamentosos aí, que certamente vocês estão vendo aí muito, em venda de farmácia, de remédios para a perda de peso, que tem chegado aí cada vez mais no mercado e que tem alguns trabalhos sugerindo que, dependendo do tipo desse remédio, também pode melhorar a gravidade da apneia em paralelo à redução do peso, né? Nós temos aí, eu vou pular essa, vou só mencionar, né, as placas de avanço mandibular, que o doutor Eli vai falar. Nós temos a fonoaudióloga também pode fazer exercícios miofuncionais, são exercícios feitos pela fono. Eu tenho certeza que vocês tiveram programas dedicados para isso. É claro que as pessoas podem não ter visto os programas anteriores, mas a fono tem seu papel também, né? Nós temos a cirurgia específica para a apneia em alguns casos selecionados. A gente opera mais criança com a apneia, porque tem muitas vezes a amígdala, adenoide, que está grande, está crescido, você tira, você melhora. Em adultos tem que avaliar cada caso, a maioria não é cirúrgico, em alguns casos você realmente precisa operar. E o carro-chefe é o CPAP, que se a gente for resumir, né, é o CPAP, né? Essa sigla é do nome em inglês, e do português nós chamamos isso de pressão positiva contínua de vias aéreas. Então, se eu for traduzir a ópera, ele é um aparelho que você coloca na sua cabeceira da cama, ele é um pressurizador de ar. Ele vai jogar um ar, não é oxigênio, na sua via aérea. E como é que joga esse ar? Então, ele tem um tubinho, né, que vai ter, e tem uma máscara que você coloca, usualmente pegando somente o nariz, né? Cada vez mais nós estamos evitando máscaras que pegam a boca, né? Então, ou tem aquela ventosa, ou pega, então, o nariz. Você só vai colocar aquele aparelho, tendo a apneia, obviamente com o seu médico, a sua médica orientando esse tratamento, à noite, quando for dormir. A gente brinca, quando vai namorar, não. Não é que você está vendo televisão, tem que usar o CPAP. CPAP, eu vou dormir, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam nisso. E o que acontece, então? Nós vamos pressurizar a via aérea, nós vamos jogar ar para você. Essa quantidade de ar ela é titulável, ou seja, a gente consegue selecionar o ar. Os aparelhos hoje conseguem também colocar o ar que você precisa. Lembra aquela obstrução que eu falei com vocês no início desse programa? Essa obstrução parcial ou completa, você pressuriza ar, você joga ar aqui na via aérea, né, e permite com que você respire normalmente, tá? Você vai abrir então, essa passagem do ar, a pessoa deixa de roncar, a pessoa deixa de fazer as apneias, o sono é um sono mais natural, próximo ao padrão natural, você tem um sono mais restaurador, né? E você deixa de fazer aquelas quedas de oxigenação, de fragmentar o seu sono, que é muito comum aí no contexto da apneia. Então, esse CPAP é o carro-chefe hoje, principalmente para sonos mais graves, embora também muita gente cada vez mais está usando também os aparelhos de avanço mandibular, que são super importantes nesse contexto. E a gente sabe, né, Thaís, e agora eu passo a bola novamente para a Fátima, e logo depois já joga também para o livro, para destacar um pouco mais sobre o aparelho de avanço mandibular, que nós sabemos que o CPAP, em paralelo a melhorar a sonolência, melhorar os roncos, diminuir inclusive o número de vezes que a pessoa vai fazer xixi à noite, que a gente chama isso de noctúria, o nome científico, né, que pode estar relacionado com a apneia. Nós sabemos também que esse CPAP pode ajudar nas doenças do coração, nas doenças dos vasos. Então, existe estudo mostrando que o tratamento da apneia, no caso aqui eu estou falando de CPAP, mas a gente pode falar também de outros tratamentos efetivos, reduz a pressão, nós mencionamos isso, e também pode ter benefício, e agora passando para a Fátima, exatamente na arritmia que ela estava falando, não é mesmo, Fátima? Não só na arritmia, mas talvez na saúde de um modo geral. Eu acho que o Luciano exemplificou bem todas as possibilidades de tratamento, Thaís, eu queria só fazer um comentário. Às vezes, na prática clínica, a gente percebe que o paciente fica um pouco receoso, afinal de contas, perder peso não é fácil, não é mesmo? Ainda mais a possibilidade de usar uma máscara, isso, a princípio, pode gerar algum prurido por parte dos pacientes, né? Mas é importante para quem está nos assistindo de saber da possibilidade de ganho de saúde com o uso do CPAP, né? O ganho de saúde é de uma magnitude que talvez
vale a pena a gente testar, né? Não só do ponto de vista de bem-estar, de aptidão para atividade física. Os pacientes que têm apneia, ele não consegue fazer, ele está sempre cansado, né? Ele consegue, então, mudar a qualidade de vida de uma forma muito robusta. Aliado a isso, o paciente que tem uma hipertensão, que tem uma dificuldade, às vezes, de controlar o diabetes, que tem colesterol alto, que tem uma arritmia, que tem hipertensão, ele tem que entender, ele vai perceber que o tratamento da apneia vai melhorar tudo isso, né? Então, isso é algo muito pivotal na abordagem de um paciente dessa forma multidisciplinar que você estava comentando, Thaís, a gente melhorar a qualidade do sono. Então, para quem tem esse receio e está nos assistindo, vale a pena testar. Sabe uma coisa que é rotina para a gente? Porque acaba com o aparelho intraoral, ele é indicado, né, para o ronco primário, para a apneia leve e para aqueles pacientes que tentaram usar o CPAP e não conseguiram, né? E aí eu preciso falar uma coisa que acontece muito, é que muitas vezes os médicos, eles encaminham lá para o fisioterapeuta, para o especializado em CPAP. Aí o paciente vai lá, o fisioterapeuta explica tudo, escolhe a máscara, fala do equipamento, e aí o paciente fala, não, eu vou pensar. Aí, gente, ele vai na internet e compra muito mais barato, tenta usar o aparelho sem suporte, sem adaptar a massa, sem determinar a pressão, sem estabilizar, sem ter aquelas orientações de rampa, de tudo. E aí ele chega para a gente e fala assim, não consegui usar. Mas aí a gente vai ver, fala assim, não é que você não conseguiu, você não teve o suporte que você deveria ter. Então é muito importante, não é só, gente, entrar na internet, estão assistindo a gente aqui, então tá, então deixa eu ver o que é CPAP, entra na internet e compra. Não é assim, né? Tem o fisioterapeuta especializado que vai escolher a melhor máscara, que vai escolher o melhor equipamento, que vai ajustar a pressão, umidificação. Não é simples, tá? Não é uma coisa simples, mas precisa de ter esse acompanhamento, senão não vai adaptar mesmo, né? Esse ponto muito importante, vou além, viu? Além do que você falou que é muito importante, tem pessoas procurando soluções mágicas. Exato. Você vê aqui que eu não falei de tratamentos que não têm comprovação. Então, por exemplo, queixeira, usar queixeira achando que vai. O tal do microcepap que coloca no nariz achando que vai dar. Então, você tem uma série de soluções que aparentemente são, olha, que coisa muito mais fácil do que colocar um aparelho intraoral, fazer moldado no mercado dentário, que o dentista tem que preparar, que usar um CPAP. Olha que solução rápida e prática, mas não tem evidência que funciona. Nós não teríamos nenhuma objeção de ter novos tratamentos que possam ser mais simples, que possam ser muito mais, vamos dizer assim, fáceis de utilizar, se realmente funcionasse. Então, você está colocando um ponto extremamente importante nesse contexto. Usar tratamentos que funcionam e busque orientação de profissionais da área do sono para que você possa, então, ter o melhor acompanhamento, segmento e garantir o sucesso desse tratamento. Às vezes o barato aí sai caro, não é mesmo? Sai caro, sai caro. E assim, complementando o que a doutora Fátima falou, muitas vezes assim, o paciente fala assim, nossa, não vou usar isso de jeito nenhum. Quando ele consegue usar o CPAP, o aparelho intraoral, gente, e dorme, ele nunca mais fica sem aquilo. Eu falo assim, a preocupação não tem que ser, será que eu vou acostumar? A preocupação vai ser outra, eu não vivo sem isso, como que vai fazer? Entendeu? É assim, então precisa ter sim um acompanhamento de perto, tá sempre ali, procurar um profissional especializado na área. Os distúrbios do sono são complexos, né? Trazem consequências clínicas graves, então não é simples. Eu falo assim para o paciente, ó, você desconfia de tudo que é muito simples. E o que o doutor Luciano falou é muito sério. São dois grandes pesquisadores, doutor Luciano, doutora Fátima, e não é à toa que faz pesquisa para cada vez mais tentar encontrar um tratamento que seja eficaz e o mais simples possível, o mais resolutivo possível, com certeza, né? E aí agora eu queria que a Olivia falasse um pouquinho para a gente do que é odontologia, como que a gente maneja esses distúrbios do sono. Fala para nós, Olivia. Então, gente, primeiro eu só queria reforçar a fala de vocês da necessidade de a gente procurar profissionais realmente certificados, preparados, né? Sono é coisa séria. Então, eu sempre falo também para meus pacientes, assim, quando eu recebo
um paciente encaminhado do médico para avaliar para o aparelho intraoral, eu falo, olha, eu vou, claro, a gente tem uma avaliação técnica, ver condições dentárias, aspectos técnicos, escolhe o melhor aparelho, o melhor design, mas eu não sou só colocadora de aparelho, vamos dizer assim. Não se muda qualidade de vida, não se devolve saúde só eliminando pura e simplesmente os eventos obstrutivos. Tanto que, para mim, sucesso, né, não é fazer uma polissono lá no final, né, do ajuste final do aparelho e tá lá normalizado todos os parâmetros polissonográficos. É você tentar conscientizar, apesar dos desafios, sobre a importância de mudar, né, hábitos, comportamentos e realmente ter ciência de que é importante fazer do sono uma prioridade, né? Bom, então a odontologia, o professor Luciano explicou muito bem, né, o que acontece, né, na apneia, esse fechamento da via aérea, né, por vários motivos. E o que o aparelho intraoral, o que o dentista faz, claro, há vários desenhos de aparelho, mas os mais utilizados, que funcionam melhor, são aparelhos que jogam aqui a mandíbula para frente, esse osso aqui de baixo para frente. Então, o professor Luciano falou, tem o fechamento, né, à noite, daqui desse nível da garganta, que impede que o ar chegue lá aos pulmões, o oxigênio, né, o sangue, enfim. Então, o que o aparelho intraoral faz também uma manobra mecânica, jogando a mandíbula para frente e a língua que vai junto, ele abre essa via aérea, ele impede esse fechamento para que o ar realmente chegue, né, e consiga ventilar, a gente consiga respirar bem, oxigenar bem o sangue. Então, é isso que o aparelho faz. E a gente, então, vocês precisam saber que além, resolver o ronco, por exemplo, é muito mais do que uma questão conjugal, né? É que você está realmente investindo na sua saúde, você está priorizando um dos pilares fundamentais da saúde, que está estreitamente ligado com a qualidade de vida, que é o sono, né? Sim, isso mesmo. Então, gente, a abordagem precisa ser multifatorial, Multidisciplinar. interdisciplinar, precisa. E a gente precisa estar conectado, né? A gente falou um pouquinho, nós falamos um pouquinho da fono, o papel da fono. Muitas vezes nós associamos a fonoterapia com os aparelhos intraorais para Isso, diminuir a quantidade de avanço mandibular, para diminuir a isso. pressão requerida do CPAP. Então, também, o profissional que maneja sono, ele precisa conhecer todas as outras áreas de atuação, todas as outras opções de tratamento, porque muitas vezes nós precisamos associar terapias para potencializar sucesso, para diminuir desconforto e aumentar a adesão ao tratamento. As questões Não é isso? nasais, né, Thaís? Também as obstruções nasais, que a gente precisa respirar bem pelo nariz para que isso melhore a eficácia, né, o resultado do tratamento, não só com o aparelho, quanto o CPAP também. Então, a gente precisa, né, se ajudar e ter esse olhar realmente mais amplo do paciente. Gente, olha, a nossa live é um circuito, então eu preciso pedir para o doutor Luciano agradecer muito a sua presença. O senhor Luciano foi fantástico. O meu agradecimento, minha admiração e todo o meu respeito pelo seu trabalho. Parabéns por tudo que já fez pelo sono e eu tenho certeza que ainda vai fazer muito. Muito Opa, obrigada. E deixa eu ver aqui qual dos nossos próximos convidados já mandou convite. Estou vendo aqui o Paulo já mandou. Vamos entrar mais um. Muito obrigada, viu, doutor Luciano? imagine, eu agradeço. Sucesso, é mais uma semana do sono com muito sucesso, orientando a população e realmente colocando o sono como prioridade. Parabéns pela gestão, sucesso e estamos à disposição. Boa noite a Muito todos. obrigada, doutor Luciano. Vamos lá. Doutora Fátima, fala mais um pouquinho para a gente, além das consequências cardiovasculares da apneia, que é a sua expertise, a fibrilação atrial, que a senhora já começou a falar um pouquinho, por que o cardiologista precisa investigar o sono? Fala para os nossos pacientes que estão aqui, que têm já alterações cardiovasculares, o que eles têm que fazer? Comenta um pouquinho mais para a gente das consequências clínicas da apneia. E eu vou chamando aqui a doutora Gisele. Ah, que bom. Então, a gente falou, só para alinhar quem está assistindo, a gente tem como os grandes fatores de consequências a hipertensão, a gente tem as arritmias cardíacas, o acidente vascular cerebral, a insuficiência cardíaca, e a gente tem também os quadros de infarto agudo do miocárdio. A doença coronária, ela é mais prevalente nos pacientes com apneia do sono, inclusive, há alguns anos atrás,
a gente fez um trabalho, Thaís, muito bacana, que a gente fez a polissonografia em todos que eram admitidos com infarto agudo do miocárdio, aqui num hospital terciário em São Paulo, para a gente perceber como era a influência de noites mal dormidas aí num quadro de tão dramático como um infarto. E a gente percebeu que, de fato, o manejo terapêutico, quer dizer, as estratégias de tratamento no paciente que tem a apneia do sono, ela é mais dificultada. Além disso, no paciente que não dorme bem, a doença na coronária é um pouco mais abrangente, não é às vezes só em um único vaso, como a gente percebe em pacientes típicos assim de infarto aí na casa da quinta, sexta década de vida. Então, de um modo geral, o paciente tem que ter ciência que o sono é um fator de risco como qualquer outro, como colesterol alto, como diabetes, como história familiar. Então, abordá-lo com essa mesma seriedade, isso é importante aí na prática clínica, e isso vai trazer benefício para ele, como a gente já estava comentando em questões de tratamento. Sim, agora deixa eu apresentar, muito obrigada, doutora Fátima. Deixa eu apresentar a doutora Gisele Passos. A doutora Gisele, ela é membro do Núcleo de Atividade Física e Esportes da Academia Brasileira de Sono e ela é professora do Instituto de Ciências de Saúde da Universidade Federal de Jataí. Muito obrigada, doutora Gisele, por ter aceito o convite para participar com a gente. E nós estamos falando de saúde e o esporte é fundamental para as doenças cardiovasculares. E fala para mim, Gisele, então, qual que é a interface? No nosso atleta, eu falo assim, com o atleta a gente não está falando só do atleta de alta performance, é aquele que vive do esporte, né? Mas daquele atleta que treina todo dia, que treina buscando melhor rendimento, e esse é o nosso atleta que está ali na nossa cadeira, que está no nosso consultório diariamente, né? Como que a baixa qualidade de sono pode interferir no ganho de massa, no que ele está buscando? E depois você vai falar para mim como que o esporte também pode melhorar a qualidade de sono e a qualidade de vida dessas pessoas. Sim, obrigada, Thaís, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês, falando de sono. Então, assim, a atividade física, ela é um pilar de saúde, junto com o sono e a nutrição. Então, sendo pilar de saúde, sono e atividade física estão diretamente relacionados aí com a melhora da qualidade de vida, né? Também, como é o assunto hoje nosso aqui. Então, é interessante da gente observar, como você disse, nós temos uma questão de associação entre nível de atividade física e sono, onde pessoas mais fisicamente ativas têm uma melhor qualidade do sono, e onde muitas vezes pessoas que têm uma pior qualidade de sono também são fisicamente inativas, né? Existe essa relação. E, enfim, sobre o que você me disse, os atletas, né, a gente tem uma questão interessante, que, assim, muitas vezes os atletas, eles treinam em 2 vezes por dia, por exemplo. Então, eles têm horários de treinamento muito cedo e depois outro treino à tarde. Então, muitas vezes, esses atletas são privados de sono, né? Eles têm aí um sono insuficiente. E aí, nessa questão, numa temporada toda, por exemplo, vai resultar numa privação de sono importante, que vai resultar, né, em prejuízos na qualidade de vida, em prejuízos, enfim, nesse funcionamento diurno e também no desempenho atlético, né? Então pode ter queda no desempenho e de repente não entende muito por que está tendo essa queda e ela ocorre muitas vezes pela falta de sono, né? Então, nesse caso tem que ser sempre muito bem avaliado se o atleta consegue dormir o tempo necessário para se sentir descansado, se ele está recuperando bem, se acorda bem para esse treinamento, para que seja efetivo, inclusive, né? Sim, o paciente que dorme mal, ele não tem muitas vezes disposição para a prática de atividade física, né? E aí, se ele não, e o atleta que não consegue, que não respeita, que não prioriza o tempo de sono, ele tem mais chance de ter lesão, depois que lesiona, demora mais para reparar
a parte tecidual também. Agora, gente, eu preciso convidar no nosso circuito. Eu vou agradecer a doutora Fátima, muito obrigada, viu, doutora Fátima, por estar aqui com a gente. Parabéns pelo seu trabalho, por toda a pesquisa. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente. E aí eu vou chamar, acho que o Paulo já mandou aqui, já está também. Vou te chamar, Paulo. Quer se Tchau, despedir, pessoal. doutora Fátima? Grande abraço. Foi um prazer participar. Até mais. Muito Tchau. obrigada. Tchau, tchau. Deixa eu só tirar a doutora Fátima, isso. Então, Gisele, pode complementar. Fala para a gente, assim, qual que é a importância do atleta que dele priorizar o tempo de sono? Porque isso que você falou é muito importante, né? Muitas vezes ele treina muito cedo, tem uma rotina de vida e não dá tempo para o sono, ele encurta o tempo de sono. Qual que é a importância para o atleta dormir? Deixa eu chamar É aqui. muito importante, né? Porque o desempenho dele vai estar diretamente relacionado, né, com essa, enfim, com essa boa qualidade de sono, né? E é interessante, como você disse anteriormente, quando a gente pensa no atleta, muitas vezes ele não tem problema de sono, mas pode ser que ele tenha, né? Então a gente pode encontrar atletas, por exemplo, que tenham insônia, que tenham outros distúrbios de sono, que também precisam ser avaliados, né? E a gente vê, por exemplo, que o efeito do exercício para essas pessoas, por exemplo, que não são atletas e têm insônia, têm apneia do sono, o efeito do exercício ele é um efeito de proteção, né? E ele é um efeito de tratamento não farmacológico. Então a gente percebe na literatura que os benefícios do exercício para apneia, para insônia, eles são muito significativos, a ponto, né, de serem associados aí às terapias de primeira escolha, né? Então, no meu mestrado, eu teve a oportunidade de avaliar o efeito do exercício físico, comparando o efeito do aparelho intraoral, do CPAP e da atividade física. E o que nós vimos é que a atividade física, independente da perda de peso, ela melhora marcadores inflamatórios. Então, hoje a gente já considera a atividade física um tratamento para a apneia de sono. E deixa eu dar as boas-vindas aqui para o Paulo. Seja bem-vindo, PV. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Thaís, mais uma vez pelo convite. Parabéns pela ação e pelo movimento. Estou aqui aprendendo muito com vocês desde o início. O Paulo, e o Paulo, gente, ele é dentista, ele trabalha na parte de reabilitação oral e ele descreveu uma síndrome, Gisele, a Olivia, dentista também já deve conhecer, que chama síndrome do envelhecimento precoce bucal. E ela tem uma relação direta com distúrbios do sono, com atividade física, os nossos atletas também, então tem essa interface. Olivia, eu preciso te agradecer a sua presença. Agradeço. Muito obrigada, Obrigada, viu, pela participação com a gente. Que eu tenho que chamar também a doutora Rita. Um prazer. Paulo, prazer. fala para a gente, mostra para a Gisele, para todo mundo que está aqui nos ouvindo, conceitua a síndrome do envelhecimento precoce bucal, por que eu te trouxe aqui, e a gente vai fazer essa relação aqui com as alterações psicológicas, com o esporte. Olivia, muito obrigada. Tchau, viu? gente. Eu que agradeço. Foi um prazer. Prazer. Boa noite a todos. Tchau, obrigado. Thaís, vamos lá. Envelhecimento precoce bucal é tão importante para esse novo mercado, para a área da saúde, porque ele relaciona como a saúde bucal da população ela está sendo modulada pelo novo estilo de vida. Envelhecimento precoce bucal é uma manifestação de estado de anormalidade, como desgaste dental acelerado, reabsorção óssea acelerada, calcificação do tecido conjuntivo pulpar, para quem não é dentista, é o centro nervoso de cada elemento dental, degradações articulares, fadiga muscular, trincas dentais e sensibilidade dental. Um tipo de dor que está muito hoje comum na nossa rotina, não pode ser considerado normal e tem relação com água fria, com bebidas ácidas, com o ar mais gelado, um ar condicionado, etc. Ou seja, esse quadro de envelhecimento acelerado, ele está totalmente relacionado a 4 grandes grupos de risco sociais. Primeiro, os hábitos comportamentais, hábitos como a dieta ácida, os novos hábitos maléficos à saúde, como o uso de cigarros eletrônicos. O segundo grupo está associado com os distúrbios do sono. Tem tudo a ver com o que a gente fala sobre aqui. Eu te agradeço muito porque você sempre me apoiou, você liderou todo esse movimento dentro da odontologia.
Você é a autora principal do capítulo 4, que praticamente é um livro à parte do nosso terceiro livro, que é o livro que fala sobre a síndrome, e que é um best-seller, inclusive na odontologia. Eu fico feliz por isso, porque é um livro onde metade dos autores não são dentistas, mas é um livro para o dentista, onde o dentista ele pode sim diagnosticar, ele pode melhorar, ele pode participar do diagnóstico, do tratamento, do sono do paciente com o olhar odontológico, porque a boca ela não está separada do corpo, pelo contrário, ela sofre com esse envelhecimento. O terceiro grupo é o grupo de doenças gastroesofágicas, que também tem uma relação direta com distúrbios do sono. E o quarto grupo, que também tem relação com o distúrbio do sono, são os transtornos psiquiátricos e psicológicos. Então, esses 4 grupos sociais, esses 4 grandes grupos de risco, que são fatores de risco, eles colaboram para o envelhecimento. E o que é o envelhecimento precoce na prática? Pacientes cada vez mais jovens, com a boca envelhecendo mais rápido que o corpo. Então, você faz uma análise bucal e o dentista está apto para fazer isso. Você faz uma análise, um exame bucal e você encontra sinais que são comuns e normais em pacientes idosos, como o desgaste dental, a trinca dental, a calcificação e a reabsorção, em pacientes que não chegaram aos 25 anos de idade. E muito está relacionado com o excesso de tela, com a baixa qualidade de sono, com a insônia, muito está relacionado com os respiradores bucais, tem muita relação direta com os pacientes que sofrem de apneia, pode ser uma apneia induzida, pode ser uma apneia medicamentosa, pode ser uma apneia vinculada ao uso de cigarro eletrônico. Então você tem diversos desfechos da doença, mas todos caminham para um sentido. A maioria deles são jovens, nunca tiveram cárie, têm a boca limpa, nunca frequentaram o consultório do dentista para comprar um tratamento para controle bacteriano, ou seja, são pessoas que venceram a doença cárie, mas compram tratamento de canal, compram restaurações, compram próteses e compram até implantes. Existem pessoas jovens com boca limpa, com baixa qualidade de sono, comprando implante dental. O dia que o dentista vende um implante dental para um paciente que nunca teve uma cárie, a odontologia perdeu. E a odontologia perdeu não pela sua incompetência odontológica, mas por não estar conectado com as outras áreas da saúde, por não estar conectado com os distúrbios do sono, por não entender o poder da odontologia do sono. E é muito legal, Thaís, ter você como dentista levantando todo esse movimento, trazendo esse movimento, mostrando que nós somos da área da saúde. E a área da saúde ela tem que estar conectada para reabilitar esse paciente, porque às vezes o dentista ele fala que ele é um reabilitador oral, mas reabilitação oral não melhora a qualidade de sono. A reabilitação oral ela não trata o foco do problema, pelo contrário. A reabilitação oral ela trata normalmente a sequela do problema. A reabilitação oral ela faz parte do E é processo. importante a gente falar isso, meninas. Primeiro, deixa eu apresentar a doutora Rita de Cássia. A doutora Rita é psiquiatra, médica do Instituto Bairral de Psiquiatria, médica do sono da Faculdade de Medicina da USP. Ela tem título de especialista em psiquiatria, psicoterapia e medicina do sono pela Associação Médica Brasileira. E ela é membro do Departamento de Sono também da Academia Brasileira de Psiquiatria. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Viu, Paulo, como tem essa relação, né? A gente está falando aqui, e por que isso? A gente tem que olhar, o dentista precisa olhar além dos dentes, né? Precisa olhar além da boca. Porque é muito mais fácil para mim, como dentista, ver aquela deteriorização, aquela perda de estrutura dentária, reabilitar aquele paciente inteiro. Só que se eu não enxergo a causa, se eu não olho o que está causando aquela deteriorização, eu vou reabilitar esse paciente inteiro e não tem nada que é mais resistente do que o esmalte do dente do meu paciente. Então, eu vou reabilitar ele inteiro, ele vai continuar tendo distúrbio de sono, ele vai continuar tendo apneia, que altera o pH salivar, que altera a estrutura salivar, que altera o fluxo salivar, vai continuar tendo perda de estrutura dentária. Ele vai continuar tendo insônia, não é, doutora Rica? E vai continuar fazendo uso de medicação, vai continuar tendo a doença do refluxo, vai degradar tudo. Fala pra gente um pouquinho, doutora Rita, agora, o que é a insônia, qual que é o papel, o que os distúrbios do sono trazem com essa interface de alterações psiquiátricas? Fala um pouquinho pra gente disso e como que nós, que não somos médicos, que a população, quem está nos assistindo, que a live é direcionada para a população, né? O Paulo falou, olha, tá tendo sensibilidade nos dentes, a gengiva tá descendo, tá trincando, tá perdendo dente, fraturando dente, e isso é sinal de alerta. Procure alguma coisa, isso não é normal,
né? Então a gente precisa procurar a causa. E na psiquiatria, quais são os sinais de alerta? Como o sono está nesse contexto? Certo, bom. Muito obrigada, Thaís, pela tua apresentação. Uma boa noite a todos. Meu agradecimento também à BS por essa live, tá? Em relação aos distúrbios do sono, a gente está abordando aqui as principais categorias de distúrbios de sono, né? No primeiro bloco nós falamos da apneia do sono, agora nós estamos aprofundando um pouquinho nas questões de insônia. O que nós temos a entender é que esses distúrbios, eles geram como consequência a chamada privação de sono. E é uma redução no tempo total de sono ou a má qualidade do sono. E o que a gente mais observa na população no geral é a que a gente chama de restrição de sono. É o indivíduo ofertar uma quantidade de horas de sono menor do que a necessidade real, né? E isso traz como consequências e consequências psiquiátricas também, porque o sono é fundamental para a nossa regulação emocional, né? O sono insuficiente, ele está associado a alterações cognitivas, alterações dos nossos estados emocionais, impacta, né, o nosso funcionamento tanto intra quanto interpessoal, né, alterando aí a nossa capacidade de gerenciamento de estresse, a nossa habilidade de enfrentamento de situações cotidianas. Então, o indivíduo que ele está privado de sono, ele está mais suscetível a alterações de humor, ele é mais intolerante, né, ele está mais ali suscetível a frustrações. Até o doutor Luciano citou a questão da agressividade, né? A gente tem que entender que a privação de sono, ela também afeta o nosso controle inibitório. Então, o indivíduo, ele fica mais impulsivo, ele tem mais comportamentos de riscos, ele pode apresentar uma maior agressividade. Então, a gente tem uma grande associação com os distúrbios de sono com a psiquiatria, né? Citando aqui, no caso, a insônia, só para a gente ter uma ideia, cerca de 40% da população com insônia apresenta transtornos psiquiátricos associados, né? Então, a gente tem que entender e abordar esses temas. Em relação à insônia, como é que a gente define? A gente define, segundo o manual do DSM-5, né, que é um manual estatístico e diagnóstico de transtornos mentais, como a insônia como uma insatisfação em relação ao sono, seja em relação ao tempo total de sono ou à qualidade de sono. Esse é o primeiro ponto. O indivíduo ele tem que trazer essa queixa de insatisfação. Essa queixa, ela vem acompanhada por um dos itens a seguir, né? Uma dificuldade ou do indivíduo iniciar o sono, então aquele paciente que deita e fica ali, demora às vezes horas para conseguir dormir, ou uma dificuldade na manutenção do sono, então aquele paciente tem aquele sono fragmentado, ou um despertar precoce, então o indivíduo que normalmente acorda às 7, começa a acordar às 6h30, 5, ou a sensação de um sono não restaurador. E essas queixas, elas têm que trazer uma repercussão diurna, né? Então o indivíduo ele tem que ter queixas diurnas também, né? A insônia ela não fala só da noite, mas ela tem consequências durante o dia, que podem ser às vezes uma sonolência excessiva, às vezes uma fadiga, às vezes prejuízos cognitivos, prejuízos às vezes acadêmicos, às vezes o indivíduo ele começa a ter uma queda no rendimento, às vezes na escola, no trabalho, ou prejuízos sociais. E esses sintomas, eles devem estar presentes pelo menos 3 vezes na semana, por um período de pelo menos 3 meses, no caso da insônia crônica, né? E o indivíduo ele tem que também ofertar a oportunidade de sono, porque o que a gente mais observa é que o indivíduo, muitas vezes, oferta ali uma oportunidade muito menor de horas de sono do que ele precisa. Isso acaba confundindo com os quadros de insônia. Restringe de forma voluntária o tempo de sono. Exato. É o que a gente estava falando com a Gisele um pouquinho antes dos atletas, né? Porque acaba que muitos atletas eles têm uma vida social, eles não vivem do esporte, né? Não são atletas que buscam, que treinam intensamente todos os dias. Isso é muito comum hoje. Muitas vezes tem que restringir o tempo total de sono de forma voluntária. Aí seria a restrição não patológica, não associada a um distúrbio do sono, e isso também traz as consequências psiquiátricas, não é isso? Exato. E as medicações? Porque a gente tem visto tanto abuso de medicação, né? E também, assim, a insônia, ela pode ter vários fatores etiológicos, né? Várias coisas podem desencadear. Está muito relacionado a estresse, ansiedade, trazendo aí as questões do refluxo gastroesofágico, que interfere lá na nossa saúde bucal também, mas também há outras condições clínicas. Então, a gente precisa encaminhar. O paciente não pode fazer uso das medicações. Alguém me indicou e fazer uso em abuso. Como que é a medicação? Como que é o tratamento para insônia? Como que esse paciente deve conduzir?
como que deve ser investigado, como que ele deve proceder, Certo. Rita? Em relação aos fatores etiológicos, você citou alguns, né, Thaís? O que a gente fala são de fatores tanto predisponentes, que acabam vindo antes, né, que são fatores muitas vezes não modificáveis, relacionados às vezes à genética, características de personalidade também, de temperamento ali do indivíduo. Fatores precipitantes, que muitas vezes são gatilho para a abertura daquele quadro, às vezes uma perda familiar, um luto, um divórcio, uma perda financeira. E fatores perpetuantes, que muitas vezes são hábitos, né, mal adaptativos que o indivíduo adota, que acabam levando aquele quadro de um quadro agudo para um quadro crônico. Então, a gente pode citar desde fatores psicológicos, ansiedade, depressão, né, fatores médicos ali, condições médicas, então indivíduo que tem um quadro de dor crônica, indivíduos que fazem uso de medicamentos como diuréticos, corticoides, tanto que aumenta muito a prevalência ali da insônia no envelhecimento, justamente por essas condições médicas também, a própria noctúria, que foi citada ali pelo Dr. Luciano no primeiro bloco também, tem um impacto. Fatores também relacionados à questão ambiental, então o indivíduo às vezes que mora numa região muito quente, ou que tem uma casa muito quente, ou às vezes excesso de barulho, são indivíduos que moram às vezes próximo de regiões que às vezes tem, quer dizer, próximo de aeroporto, ou próximo ali de um bar, alguma situação que pode impactar ali no sono. Em relação à atividade física, o próprio sedentarismo também favorece muito também, né, os distúrbios de sono. Assim, esses são os principais fatores de risco relacionados à insônia. Em relação ao medicamento, né, que você citou, o medicamento ele é avaliado de forma individualizada, caso a caso. Então, a gente precisa de uma anamnese cuidadosa para a gente avaliar primeiro se há indicação ou não. Porque na insônia, a primeira linha de tratamento, na verdade, é o que a gente chama de TCCI, que é terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia. O que é a TCCI? A TCCI ela envolve técnicas cognitivas e comportamentais que vão no alvo, na causa ali da insônia, na etiologia da insônia, que a gente chama dos 3 P's, né, que são esses fatores, justamente, predisponentes, precipitantes e perpetuadores. E ela trabalha com técnicas que envolvem higiene do sono, técnicas de relaxamento, restrição de tempo de cama, reestruturação cognitiva, né? Então, são técnicas que vão abordar ali a causa dessa insônia. E o que a gente observa nos estudos, né, quando há indicação de medicamento, essa combinação do medicamento com a TCCI, ela é muito mais efetiva do que o uso isolado do medicamento. Mas é o que a gente muitas vezes não observa na prática, né? Principalmente pela venda livre de medicamentos, né? E pelo fácil acesso, né, de medicamentos ditos como naturais, muitas pessoas acabam recorrendo, às vezes, a essa busca individual sem uma orientação, e isso atrasa muito o início do tratamento e acaba muitas vezes agravando e cronificando aquele quadro que poderia ser abordado de uma outra forma, né, se o indivíduo tivesse essa consciência de procurar antes um profissional adequado. Né? E tanto que hoje, finalizando, a gente tem até mudanças até na regulação de prescrição de medicações. Né? Em agosto do ano passado, a vigilância ela passou a orientar a prescrição, né, da droga Z, do Zolpidem, com receituário azul, justamente por essa venda indiscriminada, né, que o indivíduo às vezes vê que o vizinho utilizou, alguém utilizou e acaba recorrendo a uma medicação sem uma avaliação adequada, sem entender se que aquilo cabe ou não para ele, né, e trazendo consequências como dependência, né, porque a gente mais vê crescente aí na sociedade. Sim, e a gente tem, além da dependência química, né, Rita, que o paciente tem, muitas vezes ele adquire uma dependência psicológica também. Né? Então, acho que a dependência química ela varia da droga e varia do paciente que está ingerindo, aqueles que têm mais ou menos resistência, e vai tendo que ir criando essa dependência química de ter que ir aumentando a dose. E tem a dependência psicológica, que fica assim, se eu não tomar, eu não durmo, se eu não tomar, eu não durmo, e não dorme mesmo, e fica nessa condição cíclica, né? E o que a gente vê é que são aquelas pessoas usando 3, 4 anos essas medicações. Qual que é no protocolo? Se o paciente vai lá em você e você vai conduzir o caso clínico desse paciente, ele começa com a TCCI, muitas vezes na insônia crônica, você vai precisar avaliar ele, indicar uma medicação, mas por quanto tempo? Ele vai tomar essa medicação até quando? Exato, depende muito do caso, né, Thaís? Porque, por exemplo, a gente vai avaliar não só as questões de sono, a gente vai avaliar comorbidades psiquiátricas, muitas vezes estão associadas ali àquele quadro, né? A gente vai avaliar também o perfil do paciente. Então, um paciente que às vezes já tem um histórico de dependência química, eu vou optar por outros medicamentos mais seguros, que não tem, às vezes, esse risco, né? Então, quando eu prescrevo um medicamento, eu vejo junto com um plano terapêutico.
né? Onde a gente já conversa com o paciente uma programação mais ou menos do tempo que a gente vai manter aquela medicação, né? Então, tem medicamentos que a gente vai manter por um período mais curto. Por exemplo, as drogas Z, quando indicada, quando prescrita, é 4 semanas no máximo, que é o que a gente não vê. Você vê, 4 E às vezes chega o paciente utilizando há Nossa, 10 anos, sim. né? Às vezes utilizando 2, 3, 4 comprimidos, porque já tem uma tolerância, já tem uma dependência ali daquelas medicações, né? Então, cada caso é avaliado de forma individual, mas a gente avalia todo esse contexto. Rita, o que a gente tem visto, eu falo a gente porque eu tô falando assim com o Paulo Vinícius, que a gente tem visto muito na odontologia, são aqueles pacientes muito jovens, fazendo uso de uma polifarmácia, que é assim, remédio para dormir, remédio para acordar, para ganhar, para emagrecer, para ganhar massa magra, uso de cigarro eletrônico. Esses dias eu peguei um paciente veio me encaminhado de uma médica psiquiatra para controle do bruxismo, dor miofascial, perda de estrutura dentária. Na avaliação clínica, na anamnese, a gente pergunta, né, fatores que estão estimulando, porque tudo que estimula o sistema nervoso central tem potencial para estimular o bruxismo, então a gente investiga. Rita, eu perguntei para ele assim: você fuma? Fumo. Quanto? Muito. Mas muito quanto? Ele pegou e tirou um cigarro eletrônico, pôs na minha mesa e falou assim: 24 horas por dia. Não tem condição. Como que vai dormir? Vai adiantar prescrever medicamento para esse paciente? Não vai adiantar. E ele usa assim 2, 3 drogas para tentar controlar a insônia, mas se ele está usando um estimulante constante, não tem como. Né? Então, eu queria que você falasse assim, para agora, para o psiquiatra, qual é a importância dele investigar o sono? Porque isso também traz, a gente entende isso. Às vezes eu recebo o paciente para controle de bruxismo, e o Paulo também vivencia isso, e isso que trouxe o Paulo, que é essencialmente dentista clínico, reabilitador, para investigar o sono. Não, gente, peraí, o que está causando isso aqui? Né? Não é possível, a gente reabilita, está sempre quebrando tudo. E muitas vezes, traz essa importância para nós? Por que o médico psiquiatra precisa não só prescrever medicamentos, mas precisa investigar o sono? Qual que é essa interface para a gente fazer essa conexão aqui? E a gente falar um pouquinho de bruxismo do esporte, viu, Gisele? Peraí. Tá certo. Eu sempre falo, né, que muitas vezes o psiquiatra acaba negligenciando 2 áreas, que é a medicina do sono e a sexualidade. Muitas vezes não é perguntado ativamente durante os atendimentos. E muitas vezes você está ali medicando um quadro que você acredita ser uma insônia, mas às vezes tem um diagnóstico diferencial. Às vezes é um quadro de apneia, às vezes uma comisa, né, que é a associação da apneia com a insônia, principalmente mulheres de meia idade, é o que a gente mais vê na prática clínica. Né? Ou às vezes até outros quadros, como pernas inquietas, né? Que isso acaba muitas vezes levando esse quadro e muitas vezes fragmentando o sono e não está sendo visto, não está sendo abordado. Né? Então, perguntar ativamente durante as consultas sobre queixas de ronco, né? Sobre pausas respiratórias, sobre sonolência diurna, sobre movimentação de membros durante a noite, né? De comportamentos anormais durante o sono, porque até os próprios antidepressivos, até as medicações que a gente utiliza na prática, elas podem aumentar a prevalência desses quadros, como as parassonias, que são esses comportamentos anormais durante o sono. Então, a gente tem que perguntar ativamente e abordar essas questões. Então, tem total relação com a psiquiatria, né? A psiquiatria também. Exato. Agora, Paulo, vamos falar um pouquinho do bruxismo, e eu queria falar também do bruxismo do esporte, que é o apertar, né? Contrair a musculatura mastigatória durante a atividade física. Como que o dentista vê isso? O que o dentista pode ver? E quais são as consequências disso na boca do paciente? Feito. O bruxismo do sono, ele sempre foi um foco da reabilitação oral, até nós entendermos que ele poderia ser uma sequela, uma comorbidade associada a diversos outros desfechos. E o bruxismo em vigília, para a odontologia, ele é um adolescente, né? Ele tem 12, 13 anos de publicação. Então, nós estamos entendendo o bruxismo em vigília. Até foi legal quando você passar a palavra para a Gisele, para a gente entender o bruxismo do esporte, que é um tipo de bruxismo em vigília, e nós entendermos que existem sinais clínicos hoje fáceis de diagnosticar o bruxismo em vigília. Porque se você perguntar para uma pessoa se ela costuma ficar com os dentes tocando e com os dentes apertados ou em contato, a maioria dos apertadores vão falar que não apertam. Então, a maioria dos pacientes não tem essa noção desse hábito. Por exemplo, o bruxismo em vigília ele tem relação direta com o transtorno de ansiedade. Nós sabemos que o transtorno de ansiedade ele pode ser exacerbado com a baixa qualidade de sono. Nós sabemos que
outros desfechos vinculados ao transtorno de ansiedade podem ser exacerbados por determinadas medicações. Por exemplo, as drogas Z, o Zolpidem. O Zolpidem, ele provoca duas manifestações bucais muito clássicas, uma saliva mais ácida e a ausência de saliva. Ele seca a boca do paciente, então ele provoca uma xerostomia e ele provoca o refluxo gasofágico que contamina a saliva. E se você pega um paciente que é dependente de Zolpidem, nós já sabemos que ele vai ser um praticante de bruxismo do sono. Ele não terá um sono reparador. Ele vai fechar os olhos, mas não vai ter aquele sono que revigora. Fatalmente, ele vai ser um desenvolvedor de bruxismo e vigília. Falando ainda em bruxismo e vigília, estresse, ansiedade, burnout, cigarros eletrônicos, alta demanda, dupla jornada, insegurança, questões político-sociais, a sobrecarga de trabalho provocam o bruxismo e vigília. As pessoas estão normalizando o bruxismo e vigília. Por quê? Porque os profissionais da saúde ainda não atentaram para esse hábito parafuncional. Se nós estamos tocando os dentes, é porque nós estamos deglutindo ou mastigando. Se você não está deglutindo, não está mastigando algo, seus dentes não podem estar encostados. E esse excesso de toque, esse excesso de contato, ele leva a uma sobrecarga de todas as estruturas. Leva aos danos articulares, desfechos, inclusive envolvendo, eu vou colocar ouvido para as pessoas entenderem, então, de zumbido, articular, dor de cabeça, cefaleia tensional, trincas dentais, envelhecimento da própria estrutura. É isso. E na atividade física, José, a gente vê isso na nossa rotina da odontologia, a gente vê esses pacientes mais estressados, mais ansiosos, apertando mais os dentes, buscando muita qualidade de vida, muitas vezes indo para o esporte e na atividade física, trincando os dentes. Você vê isso. A gente fala assim, ó, que o Paulo falou, a posição fisiológica são os lábios selados e os dentes não encostam. Se os dentes estão encostando, a gente fala que é um sobreuso da oclusão. E assim, o bruxismo pode ser de apertar dente contra dente, de ranger, né, raspar um dente no outro, ou de contrair essa musculatura sem ter o toque interdentário. E muitas vezes eu falo para o meu paciente assim, olha, vê na academia, às vezes olha as outras pessoas treinando, às vezes elas estão fazendo careta, que lá não é careta, a gente lá que é bruxismo do esporte. E isso acontece, qual que é a visão de vocês que estão no esporte sobre essa condição? Vocês olham para isso? O que vocês falam para a gente, Zé? Sim, eu acho que é como vocês disseram, né? Está muito associado à alta intensidade dos treinos, né? Também à ansiedade, ao estresse do atleta ali, do praticante. E ele muitas vezes resulta em dor de cabeça, né? Em dor mesmo ali nessa região. E, enfim, precisa ser avaliado, usar o protetor, né? Usar o protetor. Acho que protetor de esporte, né? Então, o controle do bruxismo do esporte, Paulo, vem pela conscientização, né? E pelo uso do protetor. Fala um pouquinho para a gente desse protetor, compra na farmácia, a gente vê tanto isso, né? Como que é feito isso? Fala para a gente do protetor, como ele deve ser feito, quais são as características desse protetor bucal para o esporte. Zé, você quer colocar alguma coisa? Não. Não? Pode. Vamos lá, olha só, protetores bucais. Você pode ter acesso a protetores pré-fabricados ou protetores personalizados. Eu sou fã do personalizado, ou seja, aquele feito pelo dentista, onde o dentista ele vai moldar, ele vai personalizar. Existem várias espessuras, a espessura ideal e a dimensão varia de acordo com a prática de esporte, de acordo com o tipo de esporte. Existem aqueles que são semiflexíveis, existem os mais rígidos. Então, se o seu esporte é um esporte de muito contato, de risco, avulsão dental e trauma, o protetor deve ser, a face frontal dele deve ser mais espessa e ele deve ser mais alto. Ele vai chegar mais no final, ali a gente chama de fundo de saco vestíbulo, mas é no final da sua gengiva, ali no fundo do lábio. Se é uma prática de esporte que não tem contato, então é um treino muito pesado, um esporte onde exige muito esforço, mas não tem risco de contato, então vai ser um protetor mais curto. Esse protetor não pode ser muito flexível, porque senão ele vai estimular mais esse apertamento. E a função dele é que você não toque dente contra dente, que você alivie essa pressão. Não é uma questão de amortecimento, mas é uma questão de não deixar com que o masseter, os músculos que elevam, atinja a máxima contração e não pode ter o contato entre os dentes.
Porque o contato entre os dentes é como se você estivesse batendo vidro contra vidro. Esmalte é a estrutura mais rígida do corpo humano e é uma estrutura que trinca com facilidade. O esmalte é altamente resistente, mas quando ele encontra o outro esmalte com frequência, ele vai gerando propagações de trincas. E hoje é tão comum trincas dentais que saiu recentemente no Paulo, você ficou mudo. Ah, desculpa, é Aí, que entrou tá. aqui o sinal da bateria. É uma epidemia de trincas. Epidemia de trincas dentais, como sequela desse novo estilo de vida. Ninguém aqui é contra a prática de esporte. Nós somos profissionais da área da saúde. O esporte ele faz bem. A questão é que, será que nós estamos praticando esporte de forma consciente? Nós estamos sendo educados? Porque sim, tem o papel do treinador, tem o papel do educador físico, ok. Mas o dentista tem que participar desse processo, o fisioterapeuta tem que participar desse processo, o nutrólogo, o nutricionista, nós podemos cuidar melhor e cuidar mais dos praticantes de esporte. Por quê? Hoje, a prática intensa de esporte é um poderoso fator de risco de envelhecimento precoce bucal. A minha área, né, a nossa área, né, Thaís, ela está preocupada com esse, não vou dizer excesso, com essa sobrecarga do esporte não consciente, não condicionada, não orientada. Isso, e muitas vezes restringindo o tempo de sono, muitas vezes fazendo o uso de uma dieta muito ácida, também a alimentação ácida que vai degradar essas estruturas dentárias. Gente, vocês acreditam que a Carol já está me mandando aqui, ó, Thaís, acabou seu tempo, acabou seu tempo. Acho que a gente ficaria conversando aqui até umas 10 horas da noite, tranquilamente, né? Mas eu queria muito agradecer vocês três pela presença e também pelo doutor Luciano, Olivia e a doutora Fátima que estiveram aqui com a gente. Essa é a última live da Semana do Sono de 2025. Eu preciso, até convidei a doutora Luciana Studert, que foi a coordenadora desse trabalho assim, incrível, para estar aqui com a gente. Mas ela falou, Thaís, eu vou entrar depois. Eu falei assim, então tá bom. Mas eu queria agradecer a ela também, toda a comissão organizadora dessa jornada, dessa Semana do Sono, que vocês não fazem ideia da loucura que é, da trabalheira, muito, muito dedicação, muito empenho de todo mundo. Espero, assim, em nome da Academia Brasileira de Sono, da Associação Brasileira de Odontologia e de Medicina do Sono, que vocês usufruam desse conteúdo que vai ficar aqui nas nossas redes sociais, que vocês chamem, olhem, além dos dentes, além da fisioterapia, além do esporte, além da psiquiatria, da medicina, que olhem para o sono. E para vocês que estão aqui como os nossos pacientes, pergunte pelo seu sono para o seu profissional de saúde. Pergunte, doutora, como que está meu sono? Como que eu avalio meu sono? Instigue eles, motive eles a buscarem a melhor qualidade de sono para vocês todos. Gente, meu muito obrigado, PV, Rita, Gisele, muito obrigada pela presença de vocês e até mais. A gente se vê nas redes sociais, nos sigam e vamos juntos pelo sono.